Tá aí, galera, vamos lá para mais um React. Hoje gostei do título, é algo que a gente tem que prestar atenção e talvez valha a pena a gente fazer esse debate. É um canal que eu não conheço, Bloomberg Originals. Parece-me chorume liberal, né? Bloomberg, sei lá. Mas, enfim, vamos ver, fiquei curioso, porque o título é Como a chinesa BYD ultrapassou a Tesla. É a Tesla do Elon, né? O nosso incel bilionário de meia idade. E aí, vamos assistir? Fiquei curioso. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. É assim que ela gosta de se descrever. A maior marca de carros que você nunca ouviu falar. Agora, a chinesa BYD ultrapassou a Tesla como a maior vendedora de veículos elétricos do mundo. Mesmo se você nunca ouviu falar da BYD, há uma chance de você ter estado em um de seus ônibus. Só um breve comentário. No nosso mercado, eles já entraram chutando a porta, né? Qualquer centro urbano que você sair na rua, você vai passar por um carro da BYD. Você não vê Tesla por aí. Isso é um sintoma. Claro, é uma referência anedótica? É uma referência anedótica. Mas o mercado brasileiro é, dentro da perspectiva do capitalismo, um mercado importante. Então percebam que a BYD já está neste mercado importante com muito mais presença que a Tesla. Isso é sim um sintoma, tá? Porque o que isso quer dizer? Quer dizer que nessa corrida a BYD está chegando em mercados importantes antes que a Tesla. E seus táxis percorrem as ruas de algumas das maiores cidades do mundo. Mas ônibus e táxis não são a razão pela qual a BYD ultrapassou a Tesla. Na verdade, é o fruto de um pensamento estratégico de longo prazo da própria BYD do governo chinês. E ela está Olha, vamos só botar uma lanterninha com foco aqui, né? Da empresa com o governo, porque o que a galera não entende e fica assim, às vezes classificando a China como aquele capitalismo de Schrödinger, né? É que as relações de produção na China são baseadas no capitalismo. Então, eles procuram criar mercados para suas empresas. Como é que se cria mercado para suas empresas? Ora, se estabelece formas da empresa ganhar mercados, seja um mercado local, para atender um país com uma população do tamanho da China, seja para alçar voos internacionais e dominar o mercado global. Por isso que quando uma empresa queria, lá atrás, se aproveitar da infraestrutura, dos incentivos, da mão de obra chinesa para colocar lá a sua fábrica e exportar para o mundo inteiro, porque era vantajoso isso em algum momento e em alguma medida ainda é em alguns lugares, no caso, produzir na China e não na Europa, nos Estados Unidos, bom, você poderia tranquilamente produzir na China, mas você necessariamente teria que compartilhar o seu desenvolvimento de tecnologia com o Estado. E esse mecanismo transferia essa tecnologia para as empresas que a China estava subsidiando. Então, a China podia utilizar aquilo que a fronteira tecnológica estava descobrindo em diferentes mercados, a partir da instalação de plantas produtivas em seu território, para desenvolver as suas próprias empresas. A BYD é um caso clássico de sucesso desse sentido. Claro, nós vamos fazer a discussão, acho que vai caber mais para diante no nosso vídeo, se isso é uma solução útil, se é uma solução boa para a questão da mobilidade urbana. Isso é uma outra discussão. Mas a discussão a respeito de eficiência de mercado, de ganho de espaço de mercado, ganho de concorrência, a BYD mostrou que essa parceria entre Estado e iniciativa privada, comandada pelo Estado, é mais eficiente, pelo menos no sentido que a gente consegue observar até então. preparando a China para ser a líder global no transporte do futuro.
Os veículos elétricos é um negócio que pode valer 8,8 trilhões de dólares até o fim da década. Aqui estão as 3 coisas mais importantes que fizeram da BYD o rei dos veículos elétricos. O governo chinês tem sido fundamental no crescimento da BYD. Para falar a verdade, com certeza nunca vimos algo assim em termos de um enorme apoio como esse que a China tem dado aos fabricantes de automóveis, especialmente no que diz respeito aos veículos elétricos. A China concedeu cerca de 30 bilhões de dólares em isenções fiscais para a indústria desde 2010 e pode abrir mão de mais 97 bilhões até 2027. A China, na verdade, adota uma abordagem de morde e assopra. Eles definem metas de produção de carros elétricos para montadoras, mas eles também acabam fornecendo empréstimos, terrenos baratos e subsídios para pesquisa e desenvolvimento para essas montadoras de EVs. Entenderam aí na prática algo que eu repito que sempre quando eu vou falar de política industrial? Não adianta apenas você fazer reserva de mercado, subsidiar. Você tem que cobrar as metas que você mesmo estabelece. E é exatamente isso que ela falou para nós aí que a China faz com a BYD. Ok, você quer ter acesso ao que nós podemos te oferecer? Massa, entrega resultado para a gente. É assim que se faz política industrial. E veja, a China não está inventando a roda, não. Isso é o que os países capitalistas desenvolvidos fizeram e fazem com suas empresas. Por esse motivo, inclusive, que a gente viu nas últimas semanas, o concorrente da BYD, o Elon, né, dono da Tesla, com o chapéu na mão para o governo dos Estados Unidos segurar a BYD, no sentido de levantar barreiras para a gigante chinesa para que ela não ocupe espaço no mercado dos Estados Unidos, e não só dos Estados Unidos. Então esse é o jogo. A própria Tesla também bebeu muito de financiamento estatal. Não é no mesmo formato que a China faz. A China faz isso muito mais diretamente e massivamente, enquanto que o capital faz uma volta maior para sair do Estado e cair na conta da Tesla. Agora, possivelmente, isso se resuma, isso se simplifique, porque uma das coisas que os Estados Unidos está fazendo para tentar se munir melhor nessa guerra contra a China é repatriar plantas produtivas e levantar mais barreiras comerciais, mais protecionismo. E a BYD tem se beneficiado muito disso. Ela ainda vende a maioria dos seus veículos elétricos no mercado interno. Mas é claro, a Tesla também se beneficiou de subsídios chineses. E aqui vem a segunda razão para o crescimento da BYD. A maioria dos carros da BYD é muito mais barato do que os da Tesla. Na verdade, ela vende 10 modelos populares a partir de menos do que a oferta mais barata da Tesla, o sedã Model 3. E a BYD vende muito mais dos veículos mais baratos em sua linha. Eles têm modelos bem baratos a partir de 10 mil dólares americanos. Sua estratégia tem sido bem diferente no sentido de que Elon Musk acreditava que você tinha que começar pelo topo com um carro de alto desempenho e atraente, para despertar o interesse das pessoas em carros elétricos e, em seguida, ir para faixas de preço mais baixas. Portanto, a BYD acabou abordando a questão de uma maneira diferente, focando em táxis e ônibus baratos que precisavam de muitas baterias, o que acabou reduzindo consideravelmente os preços das baterias que eles poderiam utilizar em carros de passeio. O preço médio de um Tesla é de cerca de 40. Perceberam aí um exemplo concreto de como que se cria um mercado? Se você eletrifica a sua frota de transporte coletivo, você instantaneamente, pensando num país de proporções colossais como a China, você instantaneamente cria um mercado gigantesco. Então você vai fazer com que as suas empresas de ônibus possam fazer isso, você vai subsidiar isso. Então você vai, fazendo isso, criar um mercado gigantesco para esse tipo de mercadoria. Com isso você desenvolve todo o setor produtivo desse tipo de mercadoria, fazendo com que ela fique mais módica. Reduz o preço, reduz o custo de produção. E você consegue ofertar um produto mais barato. Outra coisa importante é a questão das margens. Como a China, historicamente, constituiu a sua planta produtiva vendendo muito,
a questão da escala sempre permitiu que a margem de lucro fosse menor. Então é uma estratégia de ganho de mercado muito agressiva. É uma estratégia extremamente agressiva. E é lógico que o Elon vai acusar a BYD de roubar a tecnologia da Tesla. Eu acredito que em alguma medida sim, embora seja um roubo oficializado, uma vez que a Tesla, utilizando subsídios chineses, estando presente na China, também necessariamente precisa compartilhar informações sobre aquilo que está produzindo lá. Então é nesse sentido que essas coisas acontecem. Então o que a China faz é roubado? Não, não é. É uma estratégia de mercado bastante arrojada. O que incomoda não é a China fazer isso. O que incomoda os países ricos é a China fazer isso também. Também. Porque o sonho, né, de Washington, da União Europeia, dos países que estão ressabiados com o crescimento da China, o sonho desses países é que tivesse teto de gastos na China, não é isso? O dia que eles conseguirem convencer os policymakers da China em estabelecer lá um teto de gastos, nada disso vai ser possível. E aí a China, né, teria que necessariamente comer na mão deles. Mas lá não tem teto de gastos, né? Lá essas coisas não acontecem. Mas vamos lembrar também, né? Não vamos aqui de vira-latismo. Lá não tem teto de gastos porque teve uma coisinha, né? Uma coisinha chamada revolução. Ou seja, o problema político da China para que ela fosse autorizada politicamente a fazer isso foi resolvido com a revolução, né? Então aí a gente já tem um caminho a seguir. $5 mil, enquanto o BYD é quase metade desse valor. Então isso levanta a questão: como eles os vendem tão barato? O segredo para eles venderem com esse preço está na integração vertical. Nossa capacidade de integração vertical é aquilo que nos dá uma certa flexibilidade. Ela nos dá uma resposta rápida às tendências do mercado. Ela também nos dá o melhor suporte para desenvolvimento de marca e atendimento ao cliente. Isso é uma forma elegante de dizer que eles produzem muitas das peças que vão em seus veículos. Em geral, as montadoras compram a maioria dos componentes de fornecedores como Bosch, Continental e Aptiv. A Volkswagen, por exemplo, produz apenas 35% das peças em seu carro elétrico ID3. Enquanto a Tesla produz 68% das peças do seu Model 3 fabricadas nos Estados Unidos. A BYD produz 75% das peças que compõem o Seal, seu modelo principal. O fator mais importante é que a BYD é a única fabricante de automóveis que produz todas as suas baterias internamente. Isso acabou sendo extremamente Isso é muito eficiente, né? Ele está simplesmente mostrando que a concentração da produção na mão de uma empresa que pode receber todo esse auxílio do Estado, ter acesso a todo esse mercado que está sendo criado, toda essa demanda, acaba sendo mais eficiente no sentido de reduzir custo de produção para que o preço ao consumidor seja mais competitivo. Mas agora que ele está falando aqui nas baterias, eu acho que é importante a gente também abordar esse assunto a partir dessa perspectiva. Por quê? A produção de automóveis, gente, sempre foi um dos símbolos da produção capitalista, porque ela sempre encarnou muito bem todas as características da dinâmica da reprodução do capital. A questão do aumento da proporção do capital constante na composição orgânica do capital, ou seja, um investimento altíssimo em desenvolvimento de máquinas, robôs, equipamentos. Isso sempre foi vanguarda. A própria questão da concorrência, aí a gente tem duas questões a observar. Uma, o nível de oligopolização, um mercado super dinâmico, chegou a ter uma centena de grandes fabricantes, hoje se concentra em menos de uma dezena, mostrando a tendência do capital à concentração. Outra questão também é a concorrência fazendo com que esses grandes capitalistas busquem permanentemente estar naquele ponto que o Marx chamou de superlucro, ou seja, com uma produtividade maior do que a concorrência, a fim de conseguir se apropriar de maior fatia do mais valor gerado no capital global.
Eu tô falando tudo isso para mostrar para vocês que a indústria automobilística, ela sempre foi um dos dínamos de desenvolvimento da lógica da reprodução do capital, a lógica capitalista de produção. Esta área da produção capitalista está em profunda crise, que a grande mídia esconde, porque essas gigantes do setor são também gigantes anunciantes. Porque no mundo inteiro há uma dificuldade gigantesca de manter os níveis de consumo de carros. A produção de mercadorias já não depende do transporte rodoviário, a não ser nos países subdesenvolvidos. Nos países desenvolvidos, a participação é relativamente pequena e está em transição. Os centros urbanos estão entupidos de carros. Não é mais funcional você ter um carro morando numa cidade grande. Não é mais uma escolha racional das famílias. E quanto melhor o sistema público de transporte, mais irracional se torna ter um carro. Então é um setor da indústria que está agonizante, cada vez mais de pires na mão, solicitando barreiras, solicitando subsídios, solicitando proteção, solicitando crédito, solicitando perdão de dívidas. As margens estão cada vez mais espremidas pela própria dinâmica desse mercado e pelo envelhecimento dessa cultura. A alternativa encontrada pelo setor já há alguns anos é investir na tecnologia da eletrificação. Por quê? Porque isso, já num curto, médio prazo, tendencialmente, sobretudo no mundo desenvolvido, deve substituir o conjunto de carros em circulação. Então a ideia é obrigar as pessoas a se desfazer dos seus veículos a combustão e adquirir um veículo elétrico. Isso é para salvar o meio ambiente? Não, gente. Isso é para salvar a indústria automobilística. Porque com cada vez menos pessoas com vontade de comprar carro, pela própria lógica urbana que está tornando isso inviável, pela concentração do mercado, pelos custos de manutenção, de seguro, de combustível, etc., eles precisam encontrar uma forma de aumentar as vendas, nem que seja forçando a mão na substituição de uma matriz energética. Reparem, a tecnologia de veículos elétricos, ela já é bastante antiga, gente. Já há desenvolvimento dessa tecnologia, pelo menos de maneira já bastante boa, não estou nem falando de questões mais incipientes, pelo menos desde os anos 90. Mas lá esse problema não era flagrante, porque não está acabando o petróleo ainda, o problema não é esse. A questão não é o aquecimento global, que o custo energético para o planeta, para a fabricação das baterias e para que essas sejam recarregadas, acaba dando elas por elas. Se comparar com o custo de fabricação dos motores a combustão e no custo energético para a manutenção e operacionalização desses motores a combustão. Então, acreditar que a proposta de eletrificação é uma proposta a fim de salvar o planeta é uma fantasia. É mais uma daquelas estratégias dos capitalistas para salvar o planeta vendendo mercadoria, que no final das contas é isso que eles querem. Então vamos entender dessa maneira, não vai salvar o planeta a gente trocar os carros a combustão interna por carros movidos a motores elétricos. A solução para a mobilidade urbana é o transporte público de qualidade. É muito mais eficiente, é muito mais racional. A gente já tem tecnologia para fazer um uso muito melhor das ferramentas de mobilidade urbana. Mas isso não alimenta a lógica do capital, isso ajuda a matar um setor gigantesco, um dos mais tradicionais, maiores e mais dinâmicos do capitalismo, que é o setor das gigantes do mundo automotivo.
Nós só vamos, de fato, investir em mobilidade urbana de qualidade, racional, quando a gente superar a lógica de reprodução do capital. Porque o que pauta a formatação das nossas cidades, das nossas malhas urbanas, da nossa estrutura de transporte público, não é a eficiência, é o capital. Então as nossas cidades, elas sempre foram construídas para os carros, que sempre foi uma das indústrias mais dinâmicas do capitalismo. E tanto se justificou, defendeu e estimulou essa lógica que agora as nossas cidades estão entupidas de carros e não cabem mais carros. E as pessoas estão deixando de comprar carros porque não dá mais para andar de carro nas cidades grandes. Mas vamos lá que o papo é interessante. Importante durante a pandemia, quando as cadeias de suprimentos estavam completamente caóticas para toda a indústria. O fato de a BYD estar no controle do seu próprio destino deu a eles uma grande vantagem sobre o resto da indústria. E especialmente no que se refere a baterias, essa é uma empresa que já está atuando no ramo de baterias desde a década de 90. BYD na verdade significa Build Your Dreams. Ela começou em 1995 como uma empresa de baterias. Eles fabricavam baterias para celulares e outros produtos eletrônicos. E então a empresa entrou no ramo automotivo em 2000. Olhem o salto, gente, e a velocidade. Não há precedente histórico no capitalismo para isso, gente. Sabe por quê? E aí eu vou dar razão pro camarada Elias. É uma nova forma social surgindo ali. É a transformação das relações capitalistas de produção a partir das relações capitalistas de produção. O socialismo nasce do capitalismo, mais especificamente dos escombros do capitalismo. E ele só vai ganhar do capitalismo se ele for mais produtivo, mais eficiente. Quando eu falo mais produtivo, não quer dizer apenas produtividade no sentido liberal da palavra. Pensem em produtividade no sentido de eficiência. Vamos substituir mais produtivo por mais eficiente. E aí a mágica vai acontecer. E é isso que Marx e Engels nos disseram lá atrás. Nós temos que utilizar o Estado, esse grande instrumento de dominação de classe, a favor da classe trabalhadora. Então a classe trabalhadora toma o Estado no processo revolucionário e passa a utilizar esse a fim de transformar as relações de produção, forjando as bases para a superação das relações capitalistas de produção. Eu acredito que isso está em disputa na China. E a gente tem que defender a ideia daqueles que querem continuar aprofundando este processo neste caminho. Quando os carros chineses chegaram no Brasil, vocês lembram, gente? O tamanho da disparidade de acabamento, de robustez, de aparência, qualidade técnica, de sofisticação em relação aos modelos desenvolvidos nas matrizes da Europa, do Japão, da Coreia do Sul, dos Estados Unidos. Hoje você vê na rua os carros chineses, não só da BYD, que é um troço fantástico, né? Saiu lá de uma empresinha fabricante de baterias de celular para se transformar na dominante global de carros elétricos, tá? Em tão pouco tempo. Mas todas as principais marcas que estão aqui já estão competindo em pé de igualdade e em alguns aspectos até em nível de superioridade tecnológica, qualidade de construção. Isso só é possível a partir de uma nova forma social que consegue utilizar o Estado a fim de garantir o pleno desenvolvimento das suas forças produtivas. Tudo isso sem os capitalistas no controle. Sem os capitalistas no controle. Existem capitalistas na China, bilionários? Existem. A questão fundamental para mim é: são eles que orientam as políticas públicas ou não são? Eu estou entre aqueles que acham que não é pão, pão, queijo, queijo, mas em geral, a influência deles
é incomparavelmente menor na China do que no mundo capitalista. 2003. Produzir suas próprias baterias e outros componentes ajudou a reduzir muitos custos. Isso atraiu alguns investidores de renome. Esta é a turnê promocional contínua da BYD, e o investidor Warren Buffett trouxe seu amigo Bill Gates junto para a jornada aqui em Pequim. Foi incrível, estou impressionado com a qualidade daquele veículo. Warren Buffett foi um dos maiores investidores iniciais da BYD com sua empresa de investimentos Berkshire Warren Buffett. Então, Warren Buffett, né, deve estar rindo, né? Eu tô rindo agora porque eu lembrei da entrevista lá do Elon, né? Quando perguntado sobre a concorrência da BYD, ele começa a rir. Você já viu o carro? KKK. Né? Naquela época lá, o Warren Buffett estava investindo na BYD, né? Deve estar rindo mais que o Elon agora. Apple. E a tecnologia de bateria também pode dar à BYD uma vantagem tecnológica sobre alguns concorrentes. E ela utiliza fosfato de íon de lítio, que não só é mais barato do que outras baterias, mas também é embalado de forma muito mais compacta. E a química é uma especialidade central do fundador Wang Chunfu. Ele é meio que o oposto do Elon Musk. O Wang é um químico de formação e um engenheiro. E uma história curiosa que um de nossos repórteres ouviu foi que quando disseram a ele que precisava se vestir um pouco melhor para uma reunião com investidores, então ele parou para comprar camisas ali mesmo na rua. E assim ele está longe de ser um dos executivos mais chamados. Né? Olha a diferença, né? O cara, segundo esse vídeo aqui, não sei se isso procede, mas vamos levar na boa fé, né? O cara seria, aqui segundo o que ele está nos contando, o principal responsável pelo desenvolvimento de uma tecnologia de vanguarda. O que ele está dizendo aqui para a gente é o seguinte: as baterias dos BYD são superiores à da Tesla. Né? E esse é o cara que a gente nem ouve falar, não é um fanfarrão, não fica postando bosta em rede social, não compra rede social para se sentir mais fodão ainda, né? Não faz merda o tempo todo, olha aí, hein? Ativos na indústria automotiva. A BYD começou cedo em tecnologia de bateria e testes de integração de veículos. Dessa forma, eu acredito que nós estamos em uma posição de destaque e acumulamos bastante competência tecnológica. Isso colocou a BYD como a maior empresa de veículos elétricos. A questão que fica agora é se ela pode se tornar uma das maiores montadoras do mundo. E isso significa expandir além da China. A BYD Eu acho que pode, gente, mas vamos lembrar de tudo que eu falei a respeito da decadência desse setor da indústria no capitalismo. Eu acho que vai haver ainda muita transformação nesse setor, porque eu acho que o capitalismo está entrando num período de profundas transformações. começou a intensificar sua expansão global no ano de 2021. Ela então começou a lançar mais carros de passeio nos mercados globais, incluindo o Oriente Médio, Sudeste Asiático e Europa. Ela ainda é uma participante muito nova nos mercados globais, o volume está aumentando, mas ainda é pequeno. Mesmo assim, a BYD se tornou uma das marcas de carros elétricos mais vendidas em mercados como Tailândia, Brasil e Austrália. Então, também nos resta saber se esta empresa O chat está dizendo aqui que são carros bonitos. Eu não sei se eu acho isso mesmo, ou se todos os carros estão iguais, porque para mim tá tudo igual, né? Tá tudo igual. O capitalismo vai fazendo isso, ele vai filtrando tendência, né? Que a gente não sabe são escolhas nossas ou produto da publicidade, das coisas que a gente consome, que vai moldando as nossas preferências pessoais. Mas o fato é que os carros estão tudo iguais. Tudo cada vez mais igual. Você pega um carro desse da BYD, pega um Tesla, para mim o que muda é o símbolo que está escrito no capô. Né? Aquilo que se tinha antigamente, nos anos 70, modelos de tudo quanto é jeito, tudo quanto é tipo, né? Tudo quanto é cor, né? Isso a gente não vê mais, galera, né? Hoje a indústria está tudo pasteurizado, parece que é tudo igual. poderá crescer rapidamente em alguns desses mercados mais recentes nos quais ela ainda não é tão conhecida, onde ela não tem ainda uma popularidade. Os dois desafios mais proeminentes na expansão global da BYD serão, primeiro, incertezas regulatórias e segundo, reconhecimento da marca. A União Europeia investiga os subsídios chineses para veículos elétricos. As montadoras chinesas Esse é o grande desafio da BYD, tá, gente? Porque levantou, não foi nem um sinal amarelo, levantou um sinal vermelho na Europa e nos Estados Unidos. Como assim? Não, peraí. Nós apostamos tudo nessa porra de eletrificação, aí vamos agora ser dominado pelos chineses? Negativo. Então agora o que vai vir vai ser criminalização dos subsídios, tá? Vai ser barreiras alfandegárias, protecionismo, vão taxar de tudo quanto é jeito, vão dificultar de tudo quanto é jeito. Tá? O mundo livre vai mostrar
para a China como que se faz livre comércio. Aguardem, tá? Essas são as cenas dos próximos capítulos. Estão exportando mais de seus veículos elétricos para a Europa, porque esses carros são produzidos na China, então os custos de produção são bem baixos. E isso permite às montadoras definirem seus preços na Europa mais baratos do que os concorrentes europeus, o que tem sido muito alarmante para a indústria automotiva europeia. Com uma maneira de contornar Muito alarmante, eu acho que é uma boa forma de ser delicado, mas é mais ou menos isso mesmo. isso será aumentar a produção local. A localização é definitivamente uma das estratégias muito importantes para a estratégia da BYD na Europa. E dessa maneira, nós estamos considerando e avaliando locais na Europa, onde poderíamos construir os carros. E além de ônibus e caminhões, a BYD não está nos Estados Unidos. As tensões comerciais entre Pequim e Washington estão segurando a BYD e fazendo com que eles hesitem em entrar no mercado dos Estados Unidos. Por anos, especialistas automotivos Mas peraí, agora eu fiquei confuso. Não é o mundo livre. Diga aí, chat, os Estados Unidos não é o mundo livre, né? Pô, cadê o free trade? Cadê o livre mercado? Pô, mas não dá pra deixar os chineses... Vamos lá, vamos competir, né? Agora me veio na mente aquele memezinho, né, do molequinho. Aquele desenho com a varetinha assim, né? A BYD cutucando a Tesla. Vai, reage. Faz alguma coisa. Não é o livre mercado? Eu acho bonitinho esse livre mercado. previram que gigantes estabelecidos da indústria automotiva como GM, Volkswagen ou Toyota alcançariam a Tesla em veículos elétricos. Em suma, não vamos. deveria ser surpresa que um rival chinês tenha chegado Não primeiro. vamos. Exatamente. E assim a gente encerra aqui. Não deveria ser surpresa. E veja, isso tendencialmente deve acontecer em cada vez mais setores da economia capitalista. Porque o que a China fez com a BYD, ela está fazendo com praticamente todos os setores de tecnologia, porque eles já entenderam algo que os nossos liberais aqui fazem de tudo para que a gente não entenda, que nós não vamos ficar ricos vendendo soja, minério de ferro, carne de gado. Não vamos ficar ricos. A gente até pode produzir isso, mas nós só vamos ficar ricos se a gente produzir turbina de avião, aerogerador, não é isso? Química fina. Nós temos que produzir o néctar, aquilo que tem valor agregado, aquilo que desenvolve cadeias altamente produtivas, com grande complexidade industrial, que ganhem mercados globais. É isso que a gente precisa. Mas bacana, eu gostei, hein? Se você gostou também, porra, deixa um like aí, deixa um comentário para que eu seja incentivado a fazer mais desse tipo de vídeo, né? A galera às vezes fica meio chateada da gente ficar fazendo vídeo zoando um ou outro aqui. A gente faz isso porque gera engajamento. Eu prefiro fazer esse tipo de conteúdo aqui. Então dá uma moral para nós aí, deixa like, comenta aqui embaixo, cogita apoiar o canal, no comentário fixado aí sempre tem todas as formas de estar colaborando. É isso, moçada? Valeu, tchau, tchau e até a próxima.